Saúde, saudações, saudações e saúde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do SIVcast, o podcast Saúde e Verdade, focado em angiologia, nutrição e comportamento. O que é que essas três coisas têm a ver uma com a outra? Boa pergunta, né? Fica aqui com a gente que você vai entender que tem tudo a ver. Comigo, o cabelo mais charmoso das redes sociais e a voz mais bonita da internet, Gabi Fidelis. Olá, Gabi. Saúde e saudações. Que delícia, mais um episódio do nosso SIVcast. E vamos falar sobre comportamento, vamos falar sobre angiologia, vamos falar sobre nutrição. E as pessoas vão entender o quão está tudo tão conectado. Angiologia, nutrição, comportamento, nutrição, angiologia, não necessariamente nessa ordem, mas hoje o nosso episódio é sobre nutrição. Que delícia! Já deu até fome aqui, só em pensar nisso. Mas, Gabi, nutrição é comportamento, nutrição é saúde, nutrição é o hábito mais central quando o assunto é viver mais e viver melhor. Isso é fato. E aí, de cara assim, já para abrir esse nosso episódio de hoje, a pergunta para você: qual o maior desafio de uma nutricionista nos dias de hoje? Excelente pergunta, Dr. Ronald. Eu diria, pensando assim no maior desafio que está na mão da Nutri hoje, eu diria que tem a ver com a modernidade. Como assim? Explica isso melhor. A vida moderna, o jeito que a gente leva a nossa vida hoje é o grande desafio de toda e qualquer nutricionista. Sabe por quê? Infelizmente, nós vivemos um momento de farra gastronômica. Nós vivemos em festa, literalmente, de segunda a segunda. De segunda a sexta é festa e nos finais de semana é farra e mais farra e mais farra. Isso é uma realidade. E para onde a gente olha, tá todo mundo fazendo igual. E aí você chega na Nutri, quando ela diz a você que você que está querendo, óbvio, se alimentar melhor, diminuir um pouco o seu percentual de gordura, melhorar sua composição corporal. E é óbvio que, inevitavelmente, ela vai ter que lhe dizer sobre déficit calórico. Porque se você precisa perder peso, você tem que equilibrar essa balança. E aí pronto, aí está começada a grande confusão. Porque aí entra, mas eu vou ter que me abdicar, vou ter que abrir mão de tudo isso. Por isso que hoje, na internet, o que a gente mais vê são mentiras. São conversas que não levam ninguém a lugar nenhum. Porque para eu conseguir um paciente, eu tenho que dizer que você vai emagrecer sem dificuldade, que aqui tudo se resolve com maior facilidade. Mentira! Por isso que está todo mundo do mesmo jeito. Querendo, sabe o quê? Um atalho. Os atalhos. Aquele remedinho milagroso, aquilo que te resolve, não é o caminho. Então eu digo que o maior desafio da Nutri hoje é fazer com que as pessoas entendam em que farra elas estão vivendo e que o mental. Por isso que comportamento tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Uau! Que resposta completa e surpreendente. E eu concordo com você. Eu consegui enxergar aí esse desafio como sendo o principal. Mas quem acompanha você aqui nas redes sociais, e eu sou o seu fã número 1, né? Um dos seus milhares de seguidores. Aliás, a Gabi tem vídeos. Meu Deus. Aliás, a Gabi tem vídeos aqui nas redes sociais que tem literalmente milhões de views. Tem vídeos virais aqui. Talvez a garota biomassa de banana verde. Mas sabe que agora você falou da biomassa? O mais interessante é o seguinte: como as pessoas se interessam por receitas, por aquela dica. Poxa, a biomassa faz bem para o intestino, faz bem, dá alegria, estimula. Você fala, poxa, é isso que eu quero. Eu vou ver como é que faz. E aí todo mundo vai, todo mundo se interessa, todo mundo compartilha. E sabe quantos % das pessoas fazem a biomassa frequentemente e usam e consomem a biomassa? Quase ninguém. E é esse o fenômeno da internet. Você vai, você bomba, nossa, essa receita, nanana. E aí você faz uma vez e nunca mais repete.
como o comportamento sempre atrapalha a gente ser assíduo em algo que a gente concluiu que é maravilhoso. Veja, se você não viu ainda, vá ver a produção da biomassa, como é simples, como é fácil, como é barato, como é milagrosa. Mas eu tenho certeza que de todo mundo que está ali comentando, como faz, o que que faz, onde é que coloca. Se eu fizer um outro falar, me conte aqui, todo mundo que comentou, quantas vezes fez e consumiu biomassa? É triste, mas é real. Mas há uma esperança. Ah, claro, claro que há esperança. Você falou, Gabi, sobre comportamento, sobre a farra calórica, a farra gastronômica, que seria, na sua visão, o maior desafio da nutricionista moderna, mas você é uma pessoa que se destaca por incentivar pessoas a literalmente voltar para a cozinha. Um Instante na Cozinha, uma live bastante divertida que já existe há quase 3 anos, é basicamente isso, né? Então, mas eu quero que você diga o seguinte, o que é que uma pessoa que se afastou da cozinha deve ouvir? O que você diria para alguém que ou se afastou ou nunca se aproximou do hábito de cozinhar, Gabi? Eu acho que historicamente, tudo tem um porquê, né? Tudo tem uma história. Eu acho que historicamente, nós mulheres modernas, ditas modernas, fomos criadas para estudar, para trabalhar, para ganhar o mundo e não para botar a barriga na beira do fogão. Perceba como essa afirmação eu ouvi quando jovem, tenho certeza que você que está na minha faixa etária, ou até um pouquinho mais nova, ouviu isso com uma certa frequência, como sendo algo pejorativo você cozinhar, você lavar uma louça, você cuidar da sua alimentação. Veja que contrassenso. Se a gente fala que a alimentação é algo tão central, é algo, somos o que comemos efetivamente, como eu posso delegar a terceiros o que eu como? Como eu posso comprar no iFood ou no restaurante A e B o que eu como o tempo todo? O que que tem ali? O que que está ali dentro, você sabe? Hoje o que a gente mais tem são inúmeros produtos químicos ultraprocessados e que a gente sabe que não nos leva para o caminho da saúde. Como é de fato, a gente vê hoje, cada 3 pessoas... Não. De cada 3 pessoas, 2 estão acima do peso. Acima do peso. Então, algo está errado, alguma coisa se passou aí. Então, eu digo, se você quer se alimentar, começar a ter uma consciência alimentar melhor, o começo está na cozinha. O começo está no seu encantamento com o ato de cozinhar, porque é mágico. Mas você precisa enxergar essa magia. Você precisa desconstruir aquela ideia de que é um saco ir ao supermercado, ai que saco, e vai naquela parte toda de industrializado, pegar pacotinhos, caixinhas, ai que legal, ler rótulo. Vá para a parte de frutas e vegetais, aquilo que a terra dá. Vá descascar, vá picar, vá sentir o cheiro, compartilha isso com a sua família, divida isso com as pessoas que são importantes para você. Tudo isso, gente, parece uma bobagem. Parece que no passado as pessoas achavam que isso te diminuía. Isso te engrandece de um jeito que só você vivendo para você entender o que eu estou dizendo. Mas, Gabi, nutrição é a base de tudo na saúde. Acho que ninguém que está aqui assistindo o SVCast duvida ou questiona isso. Mas é tanta coisa que acaba às vezes desanimando. Como o nosso objetivo aqui é transformar de verdade atitudes, se tivesse uma dica que a Nutri Gabi tivesse que dar para quem está vendo este programa aqui agora, qual seria isso em relação ao comportamento alimentar nutricional? Qual seria a primeira dica que você daria para ser o passo inicial dessa jornada de transformação de comportamento alimentar? Excelente. A dica de ouro, que eu diria, que se você não pensou nisso, é o que você vai fazer a partir de amanhã, se chama: aproxime-se dos vegetais. Escolha 2 vegetais por dia para que você passe a consumi-los frequentemente. Quando eu falo se aproxime, não é para você se aproximar e consumir uma vez no mês, não. Todos os dias na sua refeição, se puder as 3 perfeitas, 3 principais, mas se não, se
pelo menos 2 vegetais por dia você incluir na sua refeição. Eu tenho certeza que já vai começar uma grande transformação na sua vida. Gabi, e por que essa fixação nos vegetais? Antes disso... Não sou vegetariana, viu? Antes disso, a Gabi Fidelis gosta de vegetais naturalmente? Isso é de verdade? E a outra pergunta, por que os vegetais eles estão tão no centro do teu discurso, da tua prática pessoal e da tua orientação dos pacientes lá da CRGF? Eu não sei por que os vegetais, em algum momento, ele saiu do radar das pessoas. É muito comum, assim, o arroz feijão é clássico e a carninha, né? Como as pessoas falam, carninha, arroz feijão é clássico, ok. E tá tudo bem, é muito legal mesmo, tem que estar. Mas perceba, vegetais, quando a gente fala em alimentação, a gente fala em macro e micronutrientes. Macro você já está cansado de ouvir, que são carboidratos, bons de preferência, proteína magra de preferência e as gorduras boas de preferência. Mas tem um outro âmbito que é o que realmente alimenta nossas células no sentido do que é nutrição, do que é vitamina, do que é minerais, que são os micronutrientes. É o ferro, é o selênio, a vitamina A, a vitamina B, a vitamina C. E isso, gente, tudo isso a gente só tem nos vegetais, nas cores, na variedade, para que a gente possa receber nutrientes de todos os tipos. Sem contar que as fibras, as verdadeiras fibras que fazem o nosso intestino funcionar lindamente e que deixa a nossa bactéria, a nossa flora intestinal saudável, estão neles também. Então perceba, os vegetais, eles são a base, deveria ser a base da nossa alimentação. Mas, mais uma vez, a modernidade, a praticidade fez isso sair do nosso radar. Além do paladar infantil e da vontade de ter aquela explosão de sabor o tempo todo, mas que isso é conversa para outra hora. Uau! E como fazer os vegetais voltarem para o nosso prato de uma maneira interessante? Eu sei que são várias estratégias que você já nos disse lá, já nos mostrou nos mais de 100 pratos que tem no estante na cozinha, no e-book. A Gabi tem um e-book, pessoal, quem não conhece vai no perfil dela, no Gabi Fidelis do Instagram. Então a gente sabe que tem várias possibilidades, mas assim, dá aí 3 dicas para que, de um modo geral, o preparo do vegetal produza um prato que seja atrativo, que seja palatável, que dê vontade de voltar a comer. Crianças que sabemos que têm uma dificuldade com essa questão da palatabilidade. Então, 3 dicas da Gabi Nutri de tornar vegetal interessante. Já sabemos que eles são essenciais, agora quero saber como fazer que eles fiquem atrativos. Esse é o maior desafio das mães, né, eu diria, que é conseguir fazer com que as crianças disputem o sabor do vegetal com o McDonald's, com a pizza, com o hot dog, que tem ali muita ciência e muita química para realmente tratar as papilas gustativas de uma forma deturpada, né, que essa é a palavra correta. Mas acreditem que o Instante na Cozinha, que é uma live que eu faço toda terça-feira, convido você, se não esteve com a gente ainda, é justamente para tentar ajudar as mamães, as amigas, as pacientes a aumentar o número de possibilidades, de criatividade para com os vegetais. Então a primeira coisa é variar a forma. Por exemplo, vamos pegar a abóbora, que a abóbora hoje, atualmente a gente está na época da abóbora. A abóbora é um vegetal que é barato, então todo mundo pode ter acesso à abóbora. Só que se você ficar naquele prato do dia a dia de sempre, que você sempre faz igual, abóbora com frango e quiabo babando, aquela coisa que as crianças odeiam, que as crianças olham e já falam, oi, aquele ensopado que tá sempre igual, não vai rolar, não vai dar certo. A gente precisa fazer diferente. Então, primeiro ponto, esqueça os temperos, porque tem mãe que varia usando tempero industrializado, aqueles saquinhos, aqueles pozinhos, aqueles tabletes. Esqueça aquilo, porque aquilo pode até dar sabor, deixar palatável em alguma situação, mas a quantidade de química ali
a gente peca. Então esqueça, nós temos que ir para temperos mais saudáveis. Tem o meu tempero, que é uma super sacada, que é o meu, você pode fazer o seu, dá uma olhadinha lá no meu Instagram que você vai ver, que é um temperinho super diferente. Mas use temperos naturais variando as texturas. Então essa abóbora, em vez de ficar cozida, aguada, daquele jeito, não. Vamos picar ela, por exemplo. Vamos jogar uma páprica, vamos jogar um tomilho, que dá um aroma maravilhoso. Vamos pôr folhas de manjericão, vamos colocar lemon pepper. Perceba que eu estou trazendo alguns, mas vamos colocar... Hoje vamos botar... Outra coisa que as crianças gostam em casa é o curry. Ah, o molho curry. Não é o molho é o preparo. Então vá colocando pozinhos diferentes, pega essa abóbora ainda dura, seleciona o que você escolheu de tempero para colocar, chacoalha com um fiozinho de azeite, distribua numa forma e coloque no forno. Essa abóbora vai ficar sofisticada, diferente, e é algo que as crianças não provaram, elas vão ter a curiosidade. Trabalhe com a curiosidade. Essa mesma abóbora, se você cozinhá-la e colocar um tempero diferente, você faz um purê cremoso e ela não vai ficar com aquela cara, ela vai substituir o purê de batata e não vai ficar com aquela cara de sempre. Então perceba que o mesmo vegetal, ele pode ser assado, ele pode ser cozido, ele pode ser grelhado e ele pode ser temperado de formas diferentes. Então é aí que está a magia. Ouvindo a Gabi falando com essa empolgação sobre os vegetais, Deu fica fome? claro, não só abriu o apetite, mas é evidente que você naturalmente gosta, e eu acho que isso é uma característica muito importante para um líder de opinião, para alguém que forma opinião, ser uma nutricionista que de verdade, naturalmente, sempre, eu sou testemunha, sempre foi uma pessoa que teve o vegetal no seu dia a dia e conseguiu convencer o seu ciclo de família e amigos, e agora está ganhando aqui as redes sociais e a clínica com nossos pacientes que se convencem cada vez mais disso. Por sinal, Gabi Fidelis, comunicadora de formação, 15 anos trabalhando na indústria farmacêutica, nasceu em 2014 para o mundo da prestação de serviço em saúde dentro da então CRF Vascular. Gestora, cuidadora da jornada do paciente dentro de uma clínica de angiologia e agora a nossa nutricionista. Que tem a ver angiologia, medicina vascular e nutrição? Essa jornada foi muito linda. Eu realmente cheguei na clínica no intuito de dar um suporte inicial na parte administrativa e como eu gosto muito de cuidado, ele realmente fez parte. E a cada novo paciente, a cada nova consulta que eu acompanhava junto com o Ronald, angiologista, ficou evidente o quanto a alimentação de todos os nossos pacientes precisa ser melhorada. E daí surgiu na pandemia a possibilidade de uma nova formação e deu um estalo, eu falei, nutrição. Eu vou fazer nutrição para ajudar ainda mais os nossos pacientes com doenças vasculares a se alimentar melhor, porque o sobrepeso atrapalha, porque a quantidade de açúcar alta no sangue dele atrapalha, tem total relação com o entupimento de artérias, como a gente falou recentemente, com a questão da hipertensão, com o aumento de colesterol. Então perceba, a alimentação ela está muito no centro da saúde para que evite a doença. Então é uma questão eu acho que a conexão ela é total. E o comportamento, mais ainda. Perfeito, perfeito. E aí, tantas iniciativas, tantas produções de conteúdo já estão disponíveis até aqui, mas eu diria que o ponto mais transformador dessa jornada da Gabi, em termos de atingir mais gente, é, sem dúvida, a live Instante na Cozinha. E a pergunta é, por que o Instante na Cozinha é uma live de preparo de refeição que acontece na hora do jantar? Por que a Gabi Fidelis escolheu o jantar para realizar essa live semanal? Eu vou contar aqui para vocês rapidinho como é que surgiu essa ideia de fazer uma live. Primeira live de comida, de preparar ao vivo uma refeição há 3 anos, gente. Já tem 3 anos que a live acontece. Nos nossos bate-papos no consultório, na consulta,
muito comum pacientes com sobrepeso. E uma das questões para que a saúde volte é reduzir esse peso, diminuir. E é muito comum as pacientes responderem, mas doutora, eu não sei por que eu engordo, eu como tão pouco, eu não sei o que acontece, eu engordo. Percepção, comportamento, enfim. E aí a gente trazia a seguinte informação no intuito de ajudá-las. Olha, se tem uma coisa que impacta muito no seu peso, se chama jantar. A refeição noturna é a refeição que gera o maior impacto no ganho de peso ou para perda, para os dois lados. Ah, é? Mas eu nem janto. Eu não janto. As pacientes, a maioria, mas eu não janto. Eu dizia, opa, não janta? Então você vai dormir em jejum, sem comer nada? Não, eu tomo um café. Ah, você toma um café preto ou café com leite? Não, é um café com leite, boto só um pouquinho de açúcar. Aí eu como, às vezes, um biscoitinho creme cracker, ou água e sal, às vezes um cuscuz, ou se não, uma bananinha, um inhaminho, um pãozinho, um lanchinho, mas tudo no inho, para dizer que é pequenininho. Eu disse, e por que isso não é uma janta? Isso é um jantar, é um lanche, mas é a refeição da noite que você faz antes de dormir. E daí eu percebi que o grande gatilho do sobrepeso de muitas das mulheres aqui em Salvador, por exemplo, que a gente sabe que no Nordeste essa refeição noturna ela é muito comum, é esse aporte gigante de carboidratos simples no jantar. A refeição essa que tem o maior impacto no ganho de peso. Eu falei, olha, então faz o seguinte, a gente tem que tirar esse carboidrato simples do jantar. Vamos comer outras coisas. Mas se tirar isso tudo, eu vou comer o quê? Eu digo, pronto, você vai comer o que eu vou lhe apresentar no instante na cozinha. A partir da semana que vem, eu vou começar a fazer uma live com todos os jantares que eu faço para minha família. Então, o que eu vou preparar ao vivo para poder trazer ideias. E o legal é que durante a live a gente conversa, né? Existem informações associadas, não é só uma receita. Eu trago os elementos e o porquê daqueles elementos e qual é a vantagem daqueles elementos no dia a dia. Então, ficou perfeito. E foi assim que nasceu o Instante. Porque a refeição da noite é aquela que a gente mais erra. Verdade. E que tem mais consequências negativas. Acho que vale a pena falar do porquê que a gente mais erra também. E por que a gente mais erra no jantar? O jantar é a refeição que a gente costuma mais, que tem o maior impacto no nosso sobrepeso e frequentemente é a refeição que a gente mais erra. Erra por vários motivos. O primeiro deles é a hora que a gente chega em casa, daquele dia de trabalho, cansada, estressada, preocupada, mil coisas na cabeça, muitos problemas, que a gente sabe que é comum. E aí você chega e fala, bom, agora eu mereço. Eu mereço porque eu tive um dia puxado, pesado. E aí, gente, a comida é uma grande companhia, é um grande afago, é um grande aconchego. E a gente come sem perceber a quantidade, o que comeu, a variedade. Então, a chance de um aporte calórico gigante no jantar é muito comum, por todos esses fatores que eu acabei de lhe falar. E além da questão de que muita gente acha que jantar, que comer uns vegetais, comer uma proteína magra, vai encher muito a barriga e vai pesar. Então, eles buscam algo leve, que é um bolinho, é um pãozinho, é um lanchinho, é um cuscuz. Isso tudo é açúcar puro, é carboidrato simples. Para que você quer tanto carboidrato simples num momento que daqui a pouco você vai se deitar e descansar? Você não vai usar essa energia adicional que vai ser estocada na forma de gordura. E por isso que a gente ganha tanto peso. Mas vai falar para tirar o cuscuz. As pessoas ficam perdidas, elas às vezes não sabem o que vão comer. Então, não sabe o que vai comer? Vem pro Instante na Cozinha. Toda terça-feira eu te dou uma sugestão. 19 horas pelo Instagram, @Gabi Fidelis. Gabi, não dá para conversar com a Nutri e não falar sobre a palavra dieta. Mas a gente sabe que a dieta, ou as dietas, não funcionam na sua imensa maioria. Por que é que a gente falha tanto quando tenta mudar a composição corporal com esse mindset de dieta? Qualquer coisa que vá te fazer perder peso ou te devolver a saúde da sua composição corporal, ela não pode ser temporária. Então você dizer, não, eu vou me privar disso, disso e disso, vou passar X tempo sem comer isso, pronto.
eu vou resolver. Tá, mas e quando passar esse X tempo? E no outro X tempo, o que vai acontecer? Aí eu vou comer talvez o dobro, porque eu mereço, né? Eu me privei tanto aqui, eu vou merecer comer lá. E perceba que a gente fica nesse ioiô, nesse vai e vem de como pouco, como muito, como pouco, como muito. Eu acho que a gente fala muito hoje, além de dietas, em reeducação alimentar. Eu preciso me reeducar. Na verdade, o que nós precisamos é nos educarmos, porque a gente não tem educação. Um dos meus estágios foi numa escola. E perceba, nenhuma escola tem um programa de educação alimentar para crianças. A gente não sabe, a criança não gosta do legume, ponto. Não gosta e não vou comer. Mas vem cá, você sabe qual é o impacto de você não gostar disso no seu futuro? Tinha que ter uma base de informação, de educação nesse sentido, para que as pessoas pudessem entender melhor. Porque eu acredito muito que a base da transformação, da mudança, está na informação que gera conhecimento, que gera atitude. Então, uma dieta restritiva não é a sua salvação da lavoura. Você precisa entender os alimentos que lhe fazem bem, os alimentos que você gosta e distribuí-los de forma possível, a frequência adequada. Então, talvez uma coisa que você goste muito, por exemplo, o chocolate, você sabe que você não vai poder comer chocolate ao leite ou chocolate branco todos os dias à noite. Mas espera aí, dá para encaixar esse chocolate de outro jeito? Dá, vamos conversar sobre isso? E não é uma dieta restritiva, é uma dieta equilibrada de acordo com as suas necessidades, que você faz lindamente com uma boa orientação com a sua nutri de confiança. Ou seja, uma adequação comportamental que é para a vida. Para a vida. Dieta não é tempo, X tempo, é para a vida. Também não é possível falarmos com a nutricionista e não falarmos sobre peso, sobre índice de massa corpórea. E você fala muito sobre uma formulazinha fácil de perceber se quem está nos ouvindo nesse momento aqui, está assistindo o SVCast, está acima do peso. Tem uma regrinha aí bem prática que relaciona, eu acho que o peso e a altura. Como é que é isso aí? Fala pra gente. Essa composição corporal, você tem várias técnicas, vários métodos super sofisticados. Lá na clínica mesmo a gente tem uma bioimpedância digital que traz inúmeros marcadores. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Então, assim, existem vários métodos. Mas, para você que está aí em casa e que quer uma conta fácil, porque dá para ser feita, de assim, meu Deus, mas será que eu estou com sobrepeso? Será que eu estou muito acima? Então, uma continha que fica fácil. Pegue a sua altura. Por exemplo, eu, Gabriela, meço 1,70 m. O meu peso ideal, máximo, é a fração do meu metro. Ou seja, se eu meço 1,70 m, o ideal é que eu não passe de 70 quilos. Vixe! Passou de 70 quilos, isso indica para a Gabriela que ela está começando a ter sobrepeso. Esse é um número importante. Você pode fazer a conta aí e ficar assustada, não se assuste. Isso é muito real. E se você passar um scanner, você vai ver que tem muita gente fora, infelizmente. Mais precisamente, baseado em dados oficiais, 2/3 da população está acima do peso. Não necessariamente na faixa de obesidade, mas sim na faixa de sobrepeso. E a gente sabe que sobrepeso, especialmente no abdômen, é um dos principais riscos para doença vascular no futuro. Tá aí porque angiologia e nutrição literalmente são correlacionados. E Gabi, bioimpedância ou bioimpedanciometria, você fala muito sobre isso, temos visto você aplicar esse método de avaliação na sua prática. O que é isso? Qual a diferença de outra avaliação mais superficial? Fala pra gente. Toda avaliação, o ideal é que a gente tenha métricas para ter comparação, para que fique palpável, a gente vê como que eu estou e como que eu preciso estar durante o trajeto desse caminho, como é que estou indo. Então, você trazer números e métricas sempre é muito positivo, porque ajuda a gente a ir buscando cada resultado. Então, a bioimpedância nada mais é do que uma análise de composição corporal. Composição essa que a gente tem como avaliar o percentual de gordura para a sua idade, para a sua faixa etária, o seu percentual de massa muscular, que a gente fala em massa magra, porém massa magra é tudo que não é massa gorda.
Então, a gente envolve pele, envolve articulações, ossos, mas o que a gente importa mesmo se chama massa muscular. Então, a gente tem como avaliar o percentual para ver se a sua massa muscular está ok, se você está com risco de uma sarcopenia, que a gente vê muito em pacientes com mais idade. Então, tudo isso dá para ser avaliado, além de também conseguir avaliar a questão da hidratação. Está bebendo água direitinho? Essa água está no lugar certo? Está dentro da célula? Está fora? Você tem tendências à retenção? Não tem? Como é que está a qualidade da sua célula no sentido de nutrição? Ela está bem nutrida? Ela está sofrendo estresse oxidativo? Como é que está a sua força? Hoje, a nossa bioimpedância que a gente usa, ela também tem acoplada o teste de vitalidade. De dinamometria, que vê a vitalidade desse músculo. Então, a dinamometria, que é a apreensão palmar, é a força das mãos no aperto, que é um aparelhinho que a gente aperta, a gente consegue avaliar. Então, ela dá vários marcadores que se correlacionam para que a gente possa trazer um status nutricional e um status de saúde. Então, perceba, a bioimpedância, ela é uma coisa que vai te olhar e dizer se o jeitinho que está indo está caminhando para a saúde ou se a gente precisa fazer alguma intervenção. Muito legal. Agora que esse momento do SVCast é um momento chamado Cara a Cara com Gabi. Inventei isso aqui agora. Inventou agora, eu vi. Perguntas de resposta prática e objetiva. Gabi, nós nem qual... combinamos esse. Improviso. SVCast é saúde e comunicação de verdade. De verdade. Qual a melhor maneira de aumentar o metabolismo depois dos 40? A melhor maneira de aumentar o metabolismo a qualquer fase da vida é ser uma pessoa ativa. Show sedentarismo. E entendam, quando eu falo ativa, eu não estou mandando você ir para academia ficar 1 hora, tá? 10, 15 minutos de exercício na sua casa, no seu banheiro, na sua sala, já te tira do sedentarismo e já aumenta a sua atividade metabólica. Outra pergunta. Comer de 3 em 3 horas, fazer jejum intermitente ou se restringir às 3 refeições clássicas? Qual a melhor opção? A melhor opção disparado é foque nas 3 refeições clássicas. Café da manhã, bem distribuído, em todos os macronutrientes, muita fibra, almoço idem e jantar idem. E jante de preferência no máximo até às 19 horas. Uau, difícil, né? Mas vamos lá, muito bom. Você falou sobre o excesso de carboidratos, falou sobre o cuidado com as gorduras, especialmente as gorduras saturadas, mas um componente importante da nutrição são as proteínas. Pergunta para a Gabi, dá para a gente ingerir proteína suficiente na alimentação sem precisar de suplementação? Com certeza sim. A proteína eu diria que é um macronutriente de extrema importância para a nossa saúde, para a nossa longevidade, para a formação de músculo, que é o que traz saúde para a gente. E sim, a gente consegue desde que a gente se planeje, a gente se organize. E detalhe, precisamos ter atenção para não exagerar na proteína vermelha animal, porque ela está riquíssima em gorduras saturadas e como o colesterol é uma outra pandemia, a gente tem que ter atenção a isso. Você fala pra gente que o tempero pronto é um veneno, tanto é que você propõe o tempero da Gabi lá no Instante na Cozinha. Por que tempero pronto? Que é tão prático, aquelas caixinhas, né? Às vezes até saboroso. Por que é que a Gabi diz que é tão ruim para a saúde da gente? Primeiro, porque todo produto industrializado, ele recebe muita química, muitos estabilizantes, corantes, e tudo isso é para dar tempo de prateleira, para ele ter longa vida no mercado. E quem tem que ter longa vida não é a comida, quem tem que ter longa vida é você. Então, evite tudo que é industrializado. E o tempero pronto, além de toda essa química, ele vem com uma quantidade de sódio absurda mesmo. Sódio é sal, né? Sódio que aumenta é a pressão. Sal, pressão e outros problemas gravíssimos. Então, às vezes, o que tem de recomendação para você consumir em 1 semana de sódio, às vezes tem 1 tablete de tempero. Uau! Gabi,
O que faz de um alimento ser bom para o nosso intestino? Alimentos bons para o intestino são alimentos que fazem o nosso trânsito intestinal fluir da melhor forma e alimentam as nossas bactérias intestinais, boas, tá? Porque tem alimentos que alimentam as ruins. Então, a base de um alimento nutritivo para e amigo do nosso intestino são os alimentos ricos em fibra. E como que a gente coloca mais fibra de uma maneira prática, de uma maneira... Hoje já, quem está aqui vendo o SVCast, a próxima refeição, qual é um jeito prático de aumentar a proporção de fibra em qualquer refeição que a gente faz? O jeito que eu mais gosto, claro, além dos vegetais, que para mim eles estão em todas, as frutas também, as com casca de preferência, elas fornecem muita fibra, mas um jeito facinho de você conseguir colocar, para além da aveia, que a aveia todo mundo conhece, né? É clássica aveia, são as sementes. Pense uma coisa fácil, prática e que a gente esquece. Pois é, qualquer semente, seja a chia, seja o gergelim, seja a semente de linhaça, seja semente de abóbora, seja de girassol, qualquer uma delas. E ó, detalhe, tá? Pouquinho. É uma colher de chá, aquela pequenininha, você derrubar na salada, você derrubar na fruta, você derrubar no arroz feijão, na sopa, em qualquer lugar e fácil. Então você compra e deixa na tua cara, assim, ó. Onde você senta para comer, você coloca as suas sementinhas, que já é um aporte de fibra instantâneo. Ninguém consegue emagrecer, mesmo precisando, se o intestino não estiver saudável. Como saber, pelo cocô, se o intestino tá bom? Como é que deve ser o cocô? Frequência, falar de cocô é interessante, né? Vamos. Aqui é saúde verdade. Tem uma escala que se você der um Google, você consegue visualizar melhor, porque eu vou descrever aqui para você, mas você consegue visualizar. Tem uma escala que diz o seguinte: o ideal é que o cocô não seja nem molinho demais, que ele não seja durinho demais, igual um cabritinho, aquelas bolinhas. Ele tem que ter o formato de uma salsicha. O cocô saudável é o cocô em salsicha. Então, quando você fizer o seu cocôzinho, dê aquela conferida e veja se ele está na consistência e na característica de uma salsicha. Se estiver, você está aí tirando um 10 na sua saúde intestinal. Eu acho que a gente não vai mais esquecer dessa dica e talvez essa comparação ajude a gente a não querer comer salsicha, que é uma boa estratégia. Uma boa dica. Salsicha é ultraprocessado nível hard, ó. Gabi, por que você diz que quem dorme pouco come mal? O que é que tem a ver a privação de sono com a alimentação não saudável? Primeiro que o Saúde e Verdade fala muito sobre sono. Sono, entenda o seguinte: se você está dormindo mal, a gente precisa resolver isso. Foque em resolver isso quanto antes, porque o sono nada mais é do que o momento do corpo fazer a faxina. É a faxina, é a reconfiguração para o dia seguinte, é onde os músculos se descansam e se mantêm de uma forma disponível para no dia seguinte começar o dia com tudo, é onde tudo acontece. Então, se você não dorme, para de acontecer tudo isso e você começa a usar um tempo que era de descanso para ficar alerta. Ficou alerta há muito tempo, numa hora que não era para estar, a fome vem. Você começa a ter... Quem aí à noite não levantou já da cama para assaltar a geladeira? Tava sem sono, ficou ali, rolou, falou: ai, tá me dando fome, vou comer alguma coisinha porque eu acho que é a fome que não me deixa dormir. Então, o ato de não dormir, de prolongar, por isso que dormir cedo também tem o seu lugar, tá? Prolongou demais o seu dia, a chance de você ter fome, principalmente se você comeu na hora certa, que foi até as 19 ou 20 no máximo, você vai ter fome. E aí, as fomes noturnas são um problema para quem precisa diminuir o peso. Uau! E para a gente fechar aqui esse episódio do SVCast de hoje, que foi riquíssimo de informações, eu queria que você explicasse o que é o programa Saúde e Verdade, esse programa que você tanto fala, que você é uma das idealizadoras, a principal idealizadora dele. Eu queria entender um pouco, que você explicasse isso, se ele é para adultos, se ele é para criança, se é para o papai, para a mamãe, se é para os filhos, o que é e para quem é o programa Saúde e Verdade.
Falar do programa Saúde de Verdade, eu quero que você imagine comigo, tá? Pessoas que cuidam de saúde, né? Médico que cuida da saúde da família. E aí a família vem com problemas de saúde, a gente cuida, a gente opera, a gente trata, a gente resolve, a gente tira a pessoa da doença e diz a ela o seguinte: olha, você está curada. A partir de agora, você precisa modificar algumas questões na sua vida, no seu estilo de vida, para que você possa continuar saudável como você está agora. Orienta, fala, prescreve exercício, alimentação, sono de qualidade, coisas que têm relação com o estilo de vida. A pessoa diz ok, ela vai para casa, daqui 1 ano ela volta para ver se está tudo bem. Afinal de contas, o check-up vascular para pacientes em risco tem que ser anual. Quando ela volta, ela está com a mesma doença, com o mesmo problema, até pior do que estava. O peso está pior do que estava no ano anterior. Isso frustra, isso deixa a gente triste. A gente falou, o que aconteceu nesse 1 ano? Então, o programa Saúde de Verdade, ele surge nesse cenário onde a gente consegue estar mais perto do nosso paciente. Além de dizer a ele, então eu tiro ele do risco, eu falo, eu oriento, eu prescrevo, eu informo e eu dou para ele, junto ali, para ele levar para casa, eu e o Dr. Ronald empacotados, para que ajude no dia a dia, passo a passo, na construção verdadeira de uma rotina saudável. E detalhe, ninguém muda o hábito do dia para a noite. A coisa tem que ser conquistada passinho a passinho. Então é isso que é o programa. São 9 semanas e meia de uma construção de uma alimentação, de hábitos de exercício e de o principal de tudo, que é a questão da alimentação. Como que ele vai fazer gestão disso? E a gente tem isso tudo gravado, está disponível na plataforma do Hotmart, para poder acompanhar esse nosso paciente, para que no ano seguinte ele chegue com outra vitalidade, porque ele conseguiu incorporar tudo aquilo que foi dito de uma forma prática. Esse é o programa Saúde de Verdade. É a realização de um sonho de uma equipe que cuida de saúde e que quer ver isso chegar efetivamente até a vida do nosso paciente. Literalmente, de uma equipe que quer ir além quando o assunto é promover saúde. Muito bem, esse foi mais um episódio do SVCast, o podcast Saúde e Verdade, angiologia, nutrição e comportamento junto e misturado em um show de informações aqui da nossa Nutri SV, Gabi Fidelis. Gabi, até o nosso próximo episódio. Quem está com a gente, chegou até aqui, obrigado por nos acompanhar. Assista aos outros episódios do SVCast, comente, curta, mande a sua crítica, a sua sugestão, compartilhe com quem você acha que precisa saber mais sobre promoção de saúde pessoal e familiar, que com certeza você vai estar ajudando muita gente e ajudando a gente a levar essa mensagem mais longe ainda. Espero você no Instante na Cozinha, toda terça-feira, às 19 horas. Vem cozinhar com a gente. Dr. Ronald toca violão, ela encanta. É um show, é um show. Energia lá em cima, alto astral, como tem que ser. E Enzo coordena os trabalhos. Os picapes, as panelas. Saudações de saúde, até o nosso próximo encontro.